Muita gente que não pode fazer cirurgia plástica, que tem receio, né, na hora de escolher uma cirurgia plástica, porque é algo que muda e é algo que te expõe. Não adianta. Toda vez que a gente pretende realizar uma cirurgia plástica, a gente sabe que tem algum risco, né? Então, a gente foi conhecer uma técnica que vocês vão conhecer ao vivo com a querida dermatologista, a doutora Kedma Nassif. Bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Olha que linda. Ela trouxe, então, uma possibilidade que eu não tinha ainda ouvido falar que era possível. Então, uma rinomodelação, ou seja, um novo nariz sem cirurgia plástica. O que é isso, então? De fato, é possível mexer na estrutura do nariz sem cirurgia plástica? Sim. Há limites e há indicações. O que é o procedimento? É a mudança de algumas estruturas esteticamente inadequadas à harmonia do nariz sem um procedimento cirúrgico. Como que é feito isso? A estrutura do nasal, para você ter um efeito harmônico, é algo muito complexo. A gente tem uma série de medidas e ângulos que devem ser proporcionais e respeitados para que a gente tenha um nariz bonito, um nariz harmônico naquele rosto. Na rinomodulação, a gente vê pequenos defeitos e consegue corrigir através do preenchimento com ácido hialurônico. Que tipo de defeitos são esses que podem ser corrigidos? Uma queixa muito comum é a ponta nasal caída. Se a gente traçar uma linha vertical com o nariz, o ângulo, esse ângulo que forma entre o nariz e essa linha vertical, nos homens é 90 a 95 graus. Nas mulheres, 95 a 100 graus. Quando esse ângulo é mais fechado, a gente tem uma sensação de uma ponta abaixada. Se a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico nessa região, eu consigo elevar essa ponta nasal. Outros tipos de defeito, Carol, que a gente consegue corrigir, são defeitos do dorso nasal, que é essa parte do nariz. Até quando a pessoa tem um ossinho saltado? Sim, esse ossinho é a giba. Quando é discreto, a gente consegue, com o preenchimento, colocar um pouco de produto abaixo desse relevo e acima desse relevo, dando a sensação de que aquilo era plano. Sem ter que quebrar aquele osso, porque a cirurgia plástica, né, no nariz, muitas vezes, quando envolve esse ossinho e tal, ela é bem trabalhosa, porque tem que quebrar o osso, né? E a recuperação também, a gente sabe que não é tão simples assim, demora um pouquinho até para a pessoa ver o resultado final. Já com o ácido hialurônico, então, no preenchimento, é algo imediato. Sim, o resultado, o paciente já sai notando uma melhora. Claro, você fez um procedimento na hora, você vai ter um edema. Então, o nariz vai estar um nariz maior. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, doutora, mas o nariz vai ficar assim? Não, esse edema ele vai ceder em 7 dias, mas já há uma melhora no momento. E no geral o paciente sai muito satisfeito naquele momento. Outros tipos de defeito que a gente consegue corrigir, às vezes essa parte do nariz, que é a asa nasal, ela tem uma retração. Pode ser pós-plástico ou pode ser uma característica da pessoa. Então, essa estrutura a gente também consegue preencher para que ela fique maior, mais larguinha. A columela, que é essa parte do nariz, às vezes ela é muito para dentro e ela deve aparecer 2 milímetros. Então, a gente consegue preencher também. E é uma ferramenta até depois de uma plástica nasal, uma cirurgia plástica que gerou algum defeito. Às vezes a técnica é correta, o cirurgião é experiente, mas são coisas da cicatrização, de cartilagem, de pele. Então, um dos defeitos que pode acontecer depois de uma cirurgia plástica é aquele V invertido, que é um afundamento aqui nessa região do dorso, dando uma sombra que lembra um V. E a gente consegue também melhorar esse defeito. Com ácido hialurônico. Com ácido hialurônico. A gente tem umas imagens, até para mostrar esses pontos que você destacou, para o pessoal conseguir ver bem e até se identificar para quem enfim, vai se interessar aí pela técnica. Então, essa é a que você também falou que a gente consegue levantar a pontinha, né? E são poucas, olha que belezinha. É pouquinho de ácido que vai ou muito? Vai depender da pessoa? Vai depender da pessoa, mas até por medida de segurança, o que acontece? Esse tipo de preenchimento, ele deve ser feito por uma pessoa que tem experiência com a técnica e que saiba muito anatomia. Existe um tipo de circulação que chama circulação terminal. O que é isso?
naquela região nutrida por aquela artéria, não tem outra que a substitua se ela for obstruída. Tá. E o nariz é uma região campeã desse tipo de circulação terminal. Então, eu não posso nem injetar o produto inadvertidamente dentro de uma artéria, por isso que eu tenho que aspirar antes de colocar para ver se refluiu o sangue. Se refluiu o sangue, eu sei que eu estou no lugar errado. E eu tenho que colocar pequenos volumes. Por quê? Se eu coloco mais do que uma seringa ou 1 ml por vez, eu tenho o risco de fazer uma compressão em cima dos vasos sanguíneos da região, fazendo uma isquemia, que daria uma complicação. Então, geralmente a gente usa uma seringa, mas se o paciente precisar de mais de uma seringa que equivale a 1 ml, em outra sessão. A gente não faz mais do que isso para evitar complicação. Fantástico. E, de qualquer forma, quando a gente está falando de cirurgia plástica, é uma coisa. Quando você fala da introdução e aí dessa reposição pelo preenchimento, se a pessoa não gostar, ela consegue voltar atrás? Sim, com essa substância, sim. O ácido hialurônico, na verdade, é uma molécula que o nosso organismo produz. É uma proteína que a gente faz. E a gente tem uma enzima que todos os dias degrada essa nossa produção de ácido hialurônico. O que o laboratório fez? A mesma substância que o nosso organismo produz numa molécula maior. De modo que a nossa enzima que degrada aquilo gasta um tempo para degradar. Que tempo é esse? O tempo de duração de um preenchimento. Que é? 12, 18 meses, a depender da substância usada. E aí, respondendo a sua pergunta, do mesmo jeito que a gente tem essa enzima no nosso organismo que degrada, a gente tem essa enzima sintética. Entendi. Então, se eu precisar, seja porque deu uma complicação ou porque o paciente não gostou do resultado estético, existe uma enzima que consegue, se injetada na região onde foi aplicado o produto, diluir aquilo no momento. Olha só que legal. Não, sua explicação foi perfeita, até pra gente entender, o que dilui então o preenchimento? Aquilo sintético, claro, mas que o nosso corpo também tem. Sim. Porque isso que essa enzima é o que faz a gente também envelhecer, né? Porque ela vai... esse ácido hialurônico é o que dá também sustentação, né? Junto com colágeno, tudo junto, né, doutora? Sim. É pra gente, enfim, imaginar. E aí começa a envelhecer, vem as ruguinhas, é porque essa enzima, claro, também tá agindo. Dentre outras coisas, né, Carol? Mas é tudo no contexto do envelhecimento, em que as produções das substâncias que deixam a pele bonita, elas vão reduzir. E com o envelhecimento a gente tem também uma alteração da estrutura óssea da face, o mento, que é o queixo, ele tende a afundar, a região malar, ela fica menor, a região da órbita, ela tem um alargamento, por isso que o olho fica mais fundo. E o envelhecimento prevê também um reposicionamento dos coxins de gordura da face. Por isso que a gente deixa de ter o volume na região da bochechinha, que é um aspecto de jovem, de adolescente, e começa a acumular essa gordura com uma pitose, uma queda na região do jaw, que é a região do bulldog. Então, infelizmente, são processos do envelhecimento que a gente consegue ir revertendo até certo ponto com o preenchimento. Tá aí, muito legal. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque agora a gente tem um depoimento de quem passou aí por essa experiência. Eu adoro ela. Olha lá. Oi, galera. Vivi Sanches falando. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da rinomodelação ou da bioplastia, né? Para dizer um pouquinho, falar para vocês da experiência que eu tive. Eu nunca gostei do meu nariz. Era uma coisa que me incomodava, ainda mais por ser modelo fotográfico. Então, todas as vezes que eu ia fazer um book, uma sessão de fotos, eu não conseguia sorrir, porque quando eu sorria, a ponta do meu nariz ela baixava. Então, isso me incomodava muito. Só que eu sempre tive medo de fazer cirurgia plástica, também pelo motivo de eu ter trombose. Então, eu tinha muito medo. E eu ficava pensando, nossa, será que não tem nenhum método pra gente utilizar, que eu não precise ter que fazer essa cirurgia? E foi quando eu descobri a rinomodelação, ou a bioplastia, tá? Que eu consegui fazer com que levantasse levemente a minha ponta e ela não baixasse mais. E o mais legal também foi que ela mascarou, né, um tratamento que eu fiz. Na verdade, foi um procedimento que colocaram um fio búlgaro dentro do meu nariz e eu tive uma rejeição. Então, depois de muitos medicamentos, tentaram tirar esse fio búlgaro que tinham colocado dentro para poder puxar essa ponta para cima, né? O método foi infeliz e eu acabei ficando com um carocinho. E aí, com a rinomodelação ou a bioplastia, eles conseguiram mascarar também esse ossinho que ficou. Então, resumindo, eles deixaram meu nariz maravilhoso de todas as formas.
Ai, Vivi, um beijo, lindona. Tô com saudade de você, viu? Vem ao vivo. Ela é uma queridíssima e dá uma diferença absurda quando a gente compara as fotos. Aliás, nariz, eu acho que é uma das coisas que mais mexe mesmo e que a gente nota a diferença. Mas ficou perfeito. Sim, ficou muito bom. Então, e aquele bom senso da quantidade também, né, doutora? Com certeza. O que eu queria te perguntar, que eu já vi, eu acho que acontece muito em cirurgia, como você falou, o queixinho às vezes vai caindo e vai diminuindo. A gente pode fazer no queixo também? Sim. Hoje, o que a gente tem de mais moderno em técnica de uso do ácido hialurônico para preenchimento é o MD Codes. MD Codes, MD é a sigla de Medical Codes, é uma técnica criada por um cirurgião plástico brasileiro, Maurício de Maio, que prevê justamente tentar consertar aquilo que o tempo fez de ruim para a estrutura da face. Que é aquele aqui, né? Ele prevê vários pontos. Esse bem clássico é o ponto do 8 lift, que são 8 pontos para fazer um lifting facial, mas ele prevê a correção desse defeito no mento também. A gente pode tanto aumentar o comprimento desse mento, quanto anteriorizar, dando aquele afinamento, a sensação de que o rosto tem termina numa pontinha de um coração, que é um queixinho mais fino. Isso dá uma sensação de alongamento, ajuda até com esse excesso de pele que fica no pescoço, você distribui aquilo numa extensão maior. Mas é o mesmo ácido hialurônico? Sim, é o mesmo ácido hialurônico. Na verdade, o ácido hialurônico vai ser uma família. A gente pode até mostrar. Vamos mostrar, Oba. Ele vem, então, numa seringa, uma seringa graduada. Isso aqui nos ajuda a saber quanto que a gente pôs de um lado para manter a mesma quantidade do outro lado, evitando a assimetria. Claro, todo mundo é diferente de um lado e do outro. E uma coisa muito frequente o paciente não notava aquela simetria. Depois que ele faz o preenchimento, ele olha tanto para o rosto que ele começa a notar. Então, isso é uma coisa até que o médico sempre mostra antes de fazer, porque a gente tem uma diferença. Casos grosseiros, de uma simetria grosseira, a gente tenta corrigir colocando mais de um lado do que do outro. Mas, em termos gerais, a gente tenta manter a mesma quantidade para evitar que fique diferente o resultado. Então, ele vem numa seringa, numa caixinha fechada, com a tampinha. Isso é graduado para a gente saber o tanto que a gente está injetando. A gente abre, essa tampa de segurança e a gente pode conectar essa seringa tanto a uma agulha. Olha lá, que legal. Vamos mostrar ao vivo. O preenchimento é aquela história, sem medo de ser feliz. Tanto a uma agulha ou a uma cânula. Qual que é a diferença da agulha e da cânula? A cânula, a ponta é romba, ela não me fura. Como que isso vai entrar na pele? Vou colocar minha mão aqui atrás. Aí. Isso aqui entraria tudo? Isso entra tudo. Que é nesse no MD Codes e em outras técnicas também. Isso já era previsto. Mas para eu introduzir essa cânula na pele, eu tenho que fazer sempre um orifício com uma agulha, porque como que isso vai furar a pele? Então, ainda que eu opte por usar uma cânula, eu faço um orifício de entrada com uma agulha e a partir dele eu vou introduzir a cânula. E qual que é a vantagem? No único ponto eu consigo correr uma área maior da pele. Na agulha, se eu quero fazer 3 áreas, são 3 picadinhas. Tem lugar que a cânula é mais indicada, tem local da face em que a agulha é mais indicada e tem local da face que te permite ambas as técnicas. E para o narizinho? Pode ser feito com cânula ou com agulha. Então, e anestesia? Porque essa da cânula eu nunca tinha visto, não. Em ambas as técnicas, a gente usa um anestésico tópico, que é um creme que a pessoa fica 20, 30 minutos antes do procedimento e vai fazer uma anestesia na pele. Isso, por si só, costuma ser bem tolerado, tem uma eficiência de anestesia. O próprio preenchimento vem, com um pouco de anestésico. O preenchimento, ele é diluído com lidocaína, então ele já vem com anestésico na fórmula. Ou seja, qual que é o momento mais susceptível à dor no procedimento? A primeira picada, a entrada, que a gente diminui isso para se tornar bem tolerável com o anestésico tópico. E pode pensar assim, nossa, mas que aflitivo, eu vou ter que correr isso em toda a pele. A partir do momento que eu começo a usar o produto, como ele tem lidocaína, que é a substância anestésica, já fica anestesiado. Então agora, é muito bem tolerável. Quem escolhe se é essa agulhinha ou se é esta? O médico. Sempre o médico. Sim, o médico. Mas a pessoa pode ter assim, olhar e falar, ai, doutora, de jeito nenhum, e de repente preferir mais picada, porque eu entendi. Essa aqui é uma picada só e você consegue
passar por toda a região. Mas, às vezes, a pessoa se assusta um pouquinho com o tamanho e fala, eu prefiro que você me pique várias vezes, mas use essa. Pode acontecer. Sim. O que a gente faz? Se for uma técnica que o médico está acostumado a fazer, tem a mesma destreza com um ou com outro elemento e que a região permita os dois, isso pode ser conversado. Tá. Agora, tem região que não tem como você trocar. Isso tem a ver com a profundidade que você tem que colocar o produto. Entendi. Se tem muito vaso que você pode pegar, ou seja, uma chance de você pegar uma artéria. Com a agulha, você espeta a artéria, você fura a artéria. Com a cânula, em teoria, como a ponta é romba, ela não fura, você tem uma maior segurança. Entendi. Então, tem algumas regiões da face em que é mais seguro para o paciente o uso da cânula. Da cânula. Então, o médico explica isso. Perfeito, perfeito. A substância é um gel transparente, viscoso. Será que se eu colocar aqui o pessoal Acho que vai. Vamos ver, meninos. Vamos dar um close aqui, porque aqui é claro. Se a gente colocar aqui no preto, ó, melhor? Dá pra ver? Já deu, olha lá, olha lá. Então, é um gel viscoso. E esse gel é que é injetado nos pontos da face, fazendo as modificações. Existem diferentes consistências para esse gel. Tá. E essa consistência, eu vou escolher qual consistência que eu vou usar dependendo do lugar que eu quero fazer. Então, do nariz é diferente, por exemplo, daqui. Sim. Por exemplo, quando eu quero simular um resultado de um osso ou de uma gordura, eu tenho que aplicar mais profundamente. É uma fase de estruturação. Então, eu uso um gel mais viscoso. É o ácido hialurônico, é sempre a mesma substância. Entendi. O que muda é a molécula na qual ele foi inserido. Entendi. Se ela é maior, se ela é menor. Tá. Então, quando eu quero fazer um preenchimento para simular uma estrutura mais profunda, eu vou usar uma substância mais viscosa. Se eu quiser fazer um preenchimento numa região de pele fina, mais superficial, como é o caso da olheira, eu tenho que usar um produto muito fluido para que isso não marque. Lábio, a mesma coisa. Eu não posso ter um lábio com uma consistência dura. Eu tenho que ter boca com consistência de boca. A gente separou uma foto para mostrar para vocês que a gente sabia que ia finalizar no lábio. Vamos colocar a foto na tela. Exemplo aí, a Anitta, que, né, nos últimos tempos aí apareceu com uma boca diferente, mais de uma vez, né, porque às vezes aparece um pouco maior e já descobrem, enfim, já o pessoal já comenta. Falando em lábio, a gente tem quantos minutos, Amandinha? 2 minutos pra gente fechar, doutora. Falando em lábio, é uma parte bem sensível e tem que ter aí mais do que bom senso, né? Sim, com certeza. É o mesmo ácido hialurônico. Agora, o que é importante para as meninas que querem aumentar um pouquinho essa boca saberem? Pode ser em volta de todo o lábio? Onde é o lugar da aplicação para o lábio? Bom, o que é importante para uma pessoa que deseja preencher o lábio saber? Existe uma proporção anatômica, que é o fisiológico, que é o da espécie humana. O que é isso? O lábio inferior, ele é um pouco maior que o lábio superior. Porque tem muita gente que, naquela vontade de ter o lábio superior mais volumoso, passa o volume do inferior. Não pode. E isso não é o natural, então isso fica muito artificial. Aí, Carol, a gente pode preencher o vermelhão, que é o lábio propriamente dito. A gente pode fazer a região do filtro, que é essa interseção, esse voluminho na pele que a gente tem ligando o vermelhão ao nariz. A gente pode fazer o contorno, que é o entorno do lábio, e as comissuras, que são os cantinhos. Eu coloco um pouquinho de produto, porque com o envelhecimento a gente tem uma pitose dessa comissura. Dá uma caidinha, né? Se a gente preenche, a gente consegue elevar essa comissura novamente. Show. Agora, como que eu vou saber quem preenche o quê? Cada caso é um caso. E aí, gente, precisa de orientação, precisa conversar com o médico. Mas olha que grande aula, que super explicação da doutora hoje com a gente, dermatologista, que é de Manacif. Claro que vai voltar outras vezes, a gente pode falar inclusive do lábio. Chegaram algumas perguntas. O mais importante é que você realmente confie no profissional que vai fazer a aplicação, para que você saia de lá muito feliz, porque isso aqui é algo fantástico, que bem utilizado muda a vida, que foi o caso da Vivi que a gente viu, né? Obrigada, doutora. Você é muito linda.